Oi, gente! Hoje eu vim responder como eu passei em medicina na Europa, como foi esse processo, por que a Letônia, por que medicina, por que eu decidi estudar fora. Eu vou responder tudo isso pra vocês. Eu já adianto que se alguém tiver interesse em se inscrever em alguma faculdade daqui, tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ficar muito feliz em ajudar e ter mais brasileiros aqui na Letônia, porque até agora só nós. Por que eu decidi vir estudar fora do país? Eu sempre tive a curiosidade de saber como que era viver em outro país, como que era estudar em outro país, sabendo que aqui as faculdades são excelentes, né? E eu achei que esse era o momento, porque eu sou nova agora. Talvez se eu tivesse feito medicina no Brasil, eu já ia estar mais adulta, talvez já numa outra fase, sabe? Numa fase de ter filhos, de casar, talvez, não sei. Eu achei que esse era o momento para viver isso. Então, é por isso que eu tô aqui, além de, óbvio, da excelência das universidades e da oportunidade gigantesca que eu vou ter aqui. Mas então, a pergunta mais feita, por que na Letônia? Onde é a Letônia? O que é a Letônia? Muita gente não sabe que esse país existe, eu não vou mentir que eu também não sabia. Quando eu e meu namorado a gente decidiu que queria estudar fora, a gente tinha vários países, assim, a gente pesquisou todos os países da Europa que vocês podem imaginar. Pesquisamos Holanda, pesquisamos Alemanha, pesquisamos Itália, esses países, né, mais tradicionais, digamos assim. E o problema desses países é que, por exemplo, na Alemanha, teria que fazer uma prova de alemão, além de, óbvio, ter que saber inglês. No caso, saber alemão não era uma realidade nossa, a gente não tinha como aprender alemão naquela época, porque no meu caso, além de ter que aprender alemão, caso eu quisesse entrar lá, eu teria que aprender inglês ainda, porque eu corri contra o tempo, eu não sabia inglês, eu sabia o básico do básico do básico. Então, eu literalmente, em 2 anos, tive que aprender inglês. 2 anos não, 1 ano e pouco. 2 anos faz agora que eu tô aqui. Enfim, Holanda também era um país que a gente gosta muito, a gente pesquisou muito sobre como é viver lá, porém a Holanda é super caro medicina. Enfim, a gente pesquisou vários países. Chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer, só tinha país que era muito difícil um brasileiro entrar, ou que era extremamente caro, que não é o que a gente estava procurando. A gente estava procurando um país que brasileiros poderiam entrar e que, né, fosse mais barato do que no Brasil fazer faculdade. Foi aí que eu chamei, então, um cara que era de uma agência de intercâmbio, mandei uma mensagem, perguntei pra ele, né, já que ele trabalhava com isso, ele deveria saber mais do que tá exposto ali na internet, porque o que tava na internet a gente já sabia tudo, a gente já tinha pesquisado tudo. Então eu tive que buscar outras fontes. Então eu perguntei pra ele um país na Europa que fosse bom financeiramente, medicina, e também que o processo de entrada para brasileiros fosse possível. Foi aí que ele me respondeu: a República Tcheca e a Letônia. Qual que era o problema na República Tcheca? A República Tcheca tinha que ir lá fazer uma prova, era acho que de biologia, química e física, e isso, né, é impossível. Horrível de caro pra tu ir num país e voltar e ainda nem saber se tu passou. Quando ele me falou isso, então eu fiquei só com a Letônia na minha cabeça e comecei a pesquisar. Aqui na Europa as faculdades são um pouquinho diferentes do que no Brasil. No Brasil tem uma faculdade, por exemplo a Fevale, tem vários cursos, tem matemática, tem direito, tem medicina, tem todos os tipos de curso numa mesma faculdade. E aqui as universidades são separadas por áreas. Então, tem a da tecnologia, por exemplo, a do Matheus é a Riga Technical University. É uma faculdade só disso, só de engenharias e de tecnologia. Tem as da área da saúde, que Riga Stradens University é a melhor delas aqui. Então, aqui é um pouquinho diferente isso. As faculdades são separadas por áreas. Então, foi aí que eu procurei, né, quais as faculdades da área da saúde que eram boas aqui. E eu achei a Riga Stradens University. O preço era muito mais em conta do que no Brasil, além de ser muito mais conceituada. E eu vi também que o processo de entrada para uma brasileira não era tão burocrático. Então, como que foi o processo para entrar na Riga Stradens University? A única prova que eu tinha que fazer era um exame de proficiência em inglês. Eu fiz do TOEFL, mas podia ser IELTS, Cambridge. E também
os outros documentos, entre aspas, que eles pediam, que era, por exemplo, 2 cartas de recomendação de professor, uma carta de motivação minha, explicando por que eu merecia estar na faculdade, por que eu queria fazer medicina, explicando por que eu tenho que estudar ali, entendeu? Por que eu mereço aquela vaga. Tu tinha que ter um boletim excelente, né? Um histórico escolar excelente. No site, que eu vou deixar aqui embaixo, tem uma checklist de todos os documentos, tudo certinho, tudo que tu precisa para se inscrever. Eu tô falando por cima aqui o que foi os principais. E além de tudo isso que eu falei, todos os documentos tinham que ser traduzidos e juramentados, apostilados. Então, quando eu soube que eu tinha que fazer o exame de proficiência, na época que eu tava procurando universidades aqui fora, né, o meu nível de inglês era super básico, tipo, básico. Então eu corri contra o tempo. Eu tive que começar a fazer aulas de inglês. Primeiro eu comecei presencial com uma mulher lá em Novo Hamburgo mesmo. Aí eu vi que não tava rendendo, eu não tava, não tava entrando na minha cabeça, eu não tava conseguindo aprender. Fiz uns 4 meses com ela, 5 eu acho, e parei. Aí, no caso, era época de pandemia já, né? Então era ruim eu também ficar indo presencial lá. Então eu decidi fazer online. Porque era muito mais barato do que eu tava fazendo presencial. E porque a professora que eu escolhi, ela te dava aulas referentes ao que tu quisesse. No meu caso, era a minha prova do TOEFL. Então, ela me dava aulas específicas para isso, exercícios, enfim. Ela me preparava para fazer a prova do TOEFL. Inclusive, ela é maravilhosa, vou deixar aqui um contato dela, porque ela me salvou. Ela me ensinou inglês em 1 ano, e olhe lá, acho que não faz nem 1 ano. E realmente era muito bom. Enfim, eu comecei a fazer as aulas e me preparar para o TOEFL. Fiz o TOEFL, passei no TOEFL, então enviei minha inscrição para a Riga Scribes University. Enviei o boletim escolar, as cartas de recomendação, a carta de motivação, todos os outros documentos que eles pediam. E aí enviei tudo isso online, tá, gente? A inscrição, que não precisava mandar por correio pra cá. Demorou mais ou menos 1 mês pra ter a resposta. Passei. Quando eu descobri que passei, tava no pico da pandemia. No Brasil sempre foi pico, né? Mas aqui nunca tinha estourado. Aí eu ia ir em janeiro de 2020. Aí a gente ia vir em janeiro de 2021. Tava tudo certo por enquanto. Aqui na Letônia tava tudo certo com o Covid. Não tinha quase nada de casos. Eles não tinham entrado em lockdown. As coisas ainda estavam presencial. E aí lá em dezembro eu já tinha saído do meu trabalho. Já tava tudo certo pra ir viajar. A gente já tinha até as passagens. Estourou o Covid na Letônia. Fechou tudo, teve lockdown. As universidades mandaram que as aulas iam começar online, ia ser o semestre inteiro online. E aí eu me desesperei. Aí eu convenci a faculdade se eu poderia adiar essa minha entrada, né? Porque eu não queria começar online. E, enfim, né? Também não é muito barato para tu começar um curso de medicina online. Outra pergunta que vocês vão fazer é se eu tenho cidadania. E não, eu não tenho. Eu tô aqui como brasileira, tô estudando como brasileira, vivendo como brasileira. Eu tenho o direito a tirar a cidadania italiana. Isso também foi um dos motivos pelo qual eu quis vir estudar aqui fora, porque eu pretendo tirar durante esses 6 anos essa cidadania. Eu vou mostrar o processo aqui pra vocês quando eu tirar, enfim. Mas no momento eu vivo aqui como brasileira, então sim, é possível. Eu tenho visto de estudante. Quando acaba o meu visto de estudante, ou seja, quando acaba a faculdade, eu tenho até, caso eu não tivesse cidadania, eu teria até 9 meses para eu achar um trabalho e ter um visto de trabalho para continuar vivendo na Europa. Isso não seria o meu caso, eu já vou ter a cidadania, mas para quem tem essa dúvida, tu não precisa ter cidadania para morar aqui. Se tu conseguir um trabalho em até 9 meses depois que acaba a tua faculdade, tu tem como continuar morando aqui na Europa. Então foi isso, eu acho. Talvez alguém me pergunte por que eu escolhi a medicina. É uma pergunta que eu não sei muito bem responder, porque eu sempre quis medicina. Eu só me vejo estudando e fazendo isso. Então
sei muito bem como responder isso. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Já peço desculpa por o vídeo só ter saído agora. Realmente eu queria fazer e postar num momento que eu tivesse como dar continuidade. E agora eu tenho. Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, queira saber mais detalhes, né, de como foi esse processo, eu vou adorar ajudar. É só me chamar que eu vou ajudar. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até quarta que vem.